Hoje nós teremos mais um desafio que é estudar sobre pragmatismo. O que funciona é verdade. Mesmo? Será que tudo que funciona é verdade? Ok? Esse vai ser o nosso estudo de hoje, baseado em 2 Crônicas 28, de 22 a 23, mas eu não quero que vocês abram o texto base agora. O texto base não será aberto agora, tá bom? A gente vai abrir daqui a pouquinho. Primeiro eu quero fazer uma sugestão, quero deixar aqui como sugestão e para reflexão de vocês, para vocês refletirem durante o nosso momento aqui de estudo, eu quero dar a seguinte sugestão. Depois vocês vão me dizer se vocês acham bom, ruim, tá bom? O seguinte, vocês sabem que a grande missão nossa, enquanto igreja, é alcançar outras vidas para Cristo. Nós temos uma missão dada por Jesus. Os discípulos, antes de Jesus subir aos céus, Jesus deixou os discípulos com essa missão, e essa missão se estende até nós, que somos os discípulos de hoje. Então, a nossa missão é espalhar a palavra de Deus, é semear o evangelho o máximo que pudermos até o último dia da nossa vida aqui na Terra. Só Deus sabe o tempo que Ele destinou para cada um de nós. O tempo, a vida de cada um individualmente, o tempo de vida que temos. Mas até o seu último dia de vida, a sua missão, enquanto discípulo de Cristo, servo do Senhor, é semear a palavra de Deus, o evangelho de Cristo. E individualmente temos essa missão. Mas enquanto igreja local, igreja presbiteriana, de Tucano, aqui, reformada, também temos a missão de evangelizarmos, de propagarmos a palavra, de semearmos o evangelho. E nós temos um bairro cheio de jovens, de adolescentes, não é? Cheio. Mas a gente percebe uma barreira muito grande para que o jovem do nosso bairro se aproxime da igreja presbiteriana. É tanto que nos cultos de domingo a gente percebe que não tem quase jovens aqui. Estou certo ou não? Tem uma barreira, existe uma barreira na mente das pessoas, dos jovens, em especial, principalmente, talvez, para se aproximar da igreja. Então, a minha sugestão é que, a partir do domingo, dos domingos, depois que os irmãos derem a opinião e tudo mais, a gente mude um pouco a liturgia dos cultos do domingo. Então, assim, em vez de pregação, a gente bota só música. Não música do inário, que é muito lento, mas uma música mais dinâmica, mais estilo rock ou outro estilo mais, sabe, que alcance mais os jovens, com a letra de uma música evangélica, só que num ritmo que alcance o jovem de hoje. E a gente tira essas luzes aqui, essas lâmpadas, e coloca aquelas luzes coloridas que o pessoal usa muito que o pessoal usa lá para as festas de boate, aí iluminação para boate e bem alto, porque os jovens, quando estiverem passando pela frente da igreja, vai dizer aquilo não é mais uma igreja, não, aquilo não é igreja presbiteriana, não, eu acho que eles venderam para uma boate. Eu vou entrar. Entrando, eles ouvirão a música cristã. A música cristã. Só que no estilo que eles gostam. E eles vão ficar, né? Para ouvir um pouquinho, para dançar. E nós vamos, de certa forma, atrair jovens para a igreja nos cultos de domingo. Essa é a sugestão que eu dou. Certo? Mas eu quero que os irmãos pensem nessa minha ideia. É sério, pensem na ideia. E no final da mensagem, vocês vão me dar... Ele não ouviu ainda, mas... Não, eu quero primeiro que vocês pensem, porque se a minha opinião só, ele não vai querer. Mas se todo mundo der opinião, talvez ele aceite melhor. Tá certo? Então, lançada a proposta, lançado o desafio, e eu dei todas as bases
a justificativa para a minha proposta. Lembre da missão que temos. A nossa missão é Pode. Desde que a letra seja evangélica, gospel. Ok? Não muda não, é só o ritmo. Tudo mais. Gente, passando para o ponto aí. Sim, mas não é para dar opinião agora, não. Sei, não é para dar opinião agora, não. É para pensar, para dar opinião no final. Eu vou abrir para vocês. Gente, o que é pragmatismo? O que é pragmatismo? De onde vem essa palavra? O que ela significa? O pragmatismo é uma corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina, a validade de um conceito, a validade de qualquer coisa teórica é determinada pelo bom êxito prático. Se tiver bom êxito, se tiver sucesso, vale a pena usar. Isso é pragmatismo, tá certo? Isso é pragmatismo. Então, se uma ideia qualquer, ela tem êxito, então é verdade. Então, vale a pena. Então, vamos usar. Tá certo? Se ficar só no campo da ideia, da teoria, do conceito, sem resultado prático, não. Aí a gente chama isso de idealismo, que é outra corrente filosófica. Ficar só no ideal, na ideia, mas transformando isso na prática e tendo resultado, a gente chama isso de pragmatismo. O pragmatismo, falando um pouco da história, de onde vem essa corrente da filosofia, né, filosófica, a letra A vai dizer aí do estudo de vocês, esse uso técnico dessa palavra parece ter sido pela primeira vez introduzido na filosofia no final do século XIX, em 1878. Um grupo de filósofos se reuniram num clube chamado Clube Metafísico, e nesse clube tinha filósofo espanhol, tinha um filósofo inglês, tinha um filósofo americano, e aí os nomes desses filósofos todos estão aqui listados na letra A do nosso estudo. Talvez o Levi me ajude na pronúncia, que Levi sabe muito bem inglês e eu não sei quase nada, então eu vou falar aqui meio Charles Sanders, Klaus Wright, F.E. Abbott, William James, John Dewey, tudo errado, Levi. As pronúncias. Inglaterra, era um inglês, outro espanhol, outro americano, e aí eles se juntam nesse clube que eles chamam Clube Metafísico, era Metaphysical Club, e lá eles propõem essa corrente filosófica chamada de pragmatismo. O pragmatismo é uma corrente filosófica, segundo a letra A aqui, conteúdo da letra A, que entende que as ideias ou um conceito, seja ele uma frase, texto, palavra ou discurso, são instrumentos da ação. Caso contrário, perdem seu sentido, ou seja, as ideias só são úteis quando produzem efeitos práticos, ou seja, quando produzem resultado. Se não tiver resultado, essas ideias, esses conceitos não valem nada, ok? Como o movimento era uma reação, nessa época que eles se juntaram e pensaram, eles estavam reagindo ao idealismo e defendeu que para algo ser verdadeiro deveria se desdobrar em ações concretas. Em linguagem popular, a expressão comum do pragmatismo é bem conhecida. E a expressão que a gente ouve muito é: se funciona, é verdadeiro. Se não funciona, é falso. Ok? Vejam, comece a pensar se vocês já ouviram isso em algum lugar.
Se vocês já tiveram contato com essa filosofia no ambiente de trabalho, na escola, no dia a dia, vejam, tentem, comecem a refletir se isso faz parte do nosso dia a dia. Se funciona, é válido. Se não funciona, não é válido. O pragmatismo se rebelou contra a busca estrita pela teoria correta. Porque antes do pragmatismo, o que estava mais em voga era o idealismo. Idealismo é qualquer teoria em que o mundo material só pode ser compreendido a partir da verdade espiritual. Entende? Então, o pragmatismo, ele reage contra o idealismo, que fica mais na teoria, que fica mais, primeiro, no campo das ideias, do espiritual, para depois se tornar material. Por nem sempre haver desdobramentos práticos, sensíveis, resultantes dessas teorias corretas, que são as teorias do idealismo, os pragmáticos defendiam que era necessária uma prática que validasse essas teorias. Se um pensamento não tivesse desdobramentos práticos, possíveis e antecipáveis, esse pensamento deveria ser descartado. A maneira, portanto, de se medir o quanto um conceito estava correto eram os resultados práticos. Deu para entender um pouquinho sobre o que é pragmatismo? Nessa introdução pequena. Se uma teoria não tem resultado prático, ela não vale de nada. Isso que prega o pragmatismo. Olha, a palavra pragmatismo, ela vem de uma palavra grega, que significa, uma palavra grega, pragma, é pragma a palavra grega, que significa ato, evento, negócio. Não tem a ver com o conceito? Ato. Se não for prático, ato. Algo concreto. Tá certo? Então, o pragmatismo aqui, só na introdução, só para a gente entender um pouquinho, só um pouquinho da filosofia. Eu não gosto muito de filosofia, não. Filosofia filosofa muito, né? Mas só para a gente entender um pouquinho o que foi, como o pragmatismo surgiu na história, essa corrente filosófica, a gente está sempre estudando filosofia aqui no início dos estudos, para depois a gente relacionar com a Bíblia. Pragmatismo é uma corrente de ideias, é uma corrente mesmo, que começou lá nessa reunião desses homens, no século XIX, como uma reação ao idealismo, que ficava mais no campo das ideias. E eles disseram, não, essas ideias, se não forem concretizadas, não valem de nada. Isso que pegou, que ensinou o pragmatismo, que começou lá no século XIX. O que é que tem a ver isso com a gente? O que é que tem a ver isso com a Bíblia? Será que existiram personagens bíblicos lá do Antigo Testamento que eram adeptos a essa filosofia, mesmo antes da filosofia ser taxada com o nome? Esse modo de entender o mundo, de entender a vida, será que já era praticado por as pessoas lá no Antigo Testamento, na história do mundo, antes do conceito existir de fato? Porque o conceito só a partir do século XIX. O conceito, pragmatismo, o nome. Mas a forma das pessoas enxergarem a vida a partir desse modelo, será que já existia? A gente tem algum exemplo? Temos muitos, né? Mas hoje nós vamos estudar especificamente o exemplo de um rei de Judá. O texto base fala sobre ele, segundo Crônicas 28, de 22 a 23, até antes, que a gente vai ler um pouco o contexto. E o nome desse homem, desse rei, chamava-se Acás. Quem foi esse rei? Em que momento da sua história ele mostrou que ele tinha uma visão pragmática da vida? Vamos lá para o texto?
Segundo Crônicas, Crônicas fala da história dos reis. Primeiro Crônicas fala da história dos reis. Segundo Crônicas fala da história dos reis. Então, trata da monarquia em Israel. Então, nós temos na Bíblia, na verdade, 4 livros da Bíblia que trata sobre a história da monarquia em Israel. É o primeiro livro dos reis, o segundo livro dos reis, o primeiro livro de Crônicas e o segundo livro de Crônicas, que é mais ou menos uma repetição dos primeiros. 4 livros, ó. 4 livros. Primeiro Reis, segundo, primeiro Crônicas e segundo Crônicas. E antes da monarquia em Israel, o que é que tinha? Antes da monarquia em Israel, antes de ter rei em Israel, o que é que tinha? Quem lembra? Muito bem, um ponto para você. Os juízes. Não existiam reis em Israel. Exemplo de juízes, nome de juízes, quem lembra? Quem lembra o nome de algum juiz? Vamos lá? Isaac estava com a revistinha do nome de um deles. Isaac aprendeu a musiquinha, que ele está cantando direto essa musiquinha lá em casa. Como é? É assim. Sansão. Já esqueci da letra. O rapaz do cabeção que tinha uma cabeça do tamanho de um grão de feijão. Porque Sansão é forte, aqui a cabeça é pequena. Sansão foi um juiz em Israel. Débora, Gideão, eles eram juízes. E eles na verdade, julgavam as pessoas, julgavam as causas, e eles também eram líderes, principalmente líderes militares. Quando o povo de Deus era atacado por outro povo, ali ao redor, Deus levantava um juiz que exercia a função de general do exército de Deus, que se formava e ia combater. Então, Sansão foi um deles, Débora e esses outros aí. Então, antes da monarquia, existiam juízes como líderes. Mas o povo de Deus olhava para as outras nações ao redor e dizia assim: todas as nações aqui perto de Israel têm rei. Por que nós não temos? E aí começaram a pedir um rei. Nós queremos também um rei. Nós queremos ser igual às outras nações, queremos um rei. Aí Deus permitiu que o seu povo tivesse um primeiro rei. E depois o segundo. Aí o tempo da monarquia começa. Esses livros aí, Crônicas, falam sobre o tempo da monarquia apenas. A história dos reis do povo de Deus. O povo de Deus deixou de querer Deus como rei. Porque no tempo dos juízes, quem era o rei do povo de Deus? Quem ditava as regras, as leis? Deus. Deus orientava o juiz passava para o povo. Mas agora o povo não quer mais Deus como rei. O povo quer um rei humano. Aí Deus disse assim, tá bom, vocês querem um rei? Mas eu quero dizer para vocês que um rei tem um custo para ter um rei. Tem um custo. Não é fácil ter um rei. Um rei, ele vai ter funcionários, escravos. Vocês vão ter que pagar imposto para o rei. As filhas de vocês, se o rei achar, aquela ali é bonitinha, traga para mim. Ela vai ter que ir para o palácio do rei, se tornar mulher dele, querendo ou não. Tem um custo ter um rei. Mas o povo disse, nós queremos um rei. E Deus permitiu. E o povo sofreu. Porque existiram reis terríveis. E um desses reis terríveis, rei do povo de Deus, foi esse homem aqui, Acais. Em que momento Acais mostra que ele tinha uma visão pragmática do mundo? Nós vamos ler agora o texto para que a gente possa identificar isso aqui no texto. Segundo Crônicas 28.
Vou começar um pouquinho antes, para que a gente tenha uma ideia do contexto, né? Vamos ler um pouquinho essa história, porque também tem poucos textos aqui para a gente ler hoje. Tinha Acais, 28, versículo 1. Tinha Acais 20 anos de idade, quando começou a reinar. Como ele era jovem, né? E reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas e baalins. Quando fala que ele era filho de Davi aqui, não é que ele era filho direto de Davi. Ele era da descendência de Davi, tá bom? E aqui o versículo 2 nos diz que ele andou nos caminhos dos reis de Israel, dos reis maus de Israel, e fez imagens fundidas e baalins. Esses baalins eram imagens pequenininhas de deuses, como tem Cosme e Damião hoje, que as pessoas levavam para casa para adorar dentro de casa. Então, ele fez essas imagens de adoração. O versículo 3 diz que ele também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Nesse vale do filho de Inom, tinha uma imagem de um Deus chamado... Como era o nome do Deus, que agora eu esqueci? Moloque? Era? Essa imagem era uma imagem que tinha fogo dentro da imagem, era oca, e a prática deles era adorar aquela imagem lançando os bebês recém-nascidos como sacrifício. Então, pegava um bebezinho vivo e jogava. Ele era queimado ao deus Moloque. É isso? Mas tinha outro nome, não tinha? Baal. Eu estou confundindo os deuses? Parece que eu estou confundindo os deuses. Baal não era dessa época? Era Moloque que queimava? Eu vou tirar essa dúvida, viu? Porque agora eu fiquei com dúvida. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Círios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Como assim, irmã? É porque nessa época, o reino de Israel como um todo estava dividido em dois reinos. Tinha o reino do norte, que ficou com o nome de Israel, e o reino do sul, que ficou com o nome de Judá. Então, Acás foi um rei do reino do sul, do reino de Judá. Mas tanto o reino do norte como o reino do sul era do Israel como um todo, que era o povo de Deus. Então, o que foi que Deus fez com Acás? Por causa do seu pecado de idolatria e de se afastar de Deus. Deus permitiu que a Síria invadisse e também Deus permitiu que o próprio rei do norte se levantasse contra o reino do sul. Então, ele teve que enfrentar essas duas feras nesse tempo. O rei Acás teve que enfrentar esses dois reis. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Olha a matança, gente, que aconteceu. Zicre, homem valente de Efraim, matou a Maceias, filho do rei. Azricão, alto oficial do palácio, e a Elcano, segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá seu povo irmão, 200.000 mulheres, filhos e filhas,
e saquearam deles grande despojo e o trouxeram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, lá em Samaria, cujo nome era Obede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanha raiva que chegou até os céus. Agora, cuidai em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém, para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Então, se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jesquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Radai, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar os nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor ainda outros. A nossa culpa já é grande e o brasume da ira do Senhor está sobre nós. Então, os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos, e do despojo vestiram a todos os que estavam nus. Vestiram-nos e calçaram-nos, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. A todos os que, por fracos, não podiam andar, levaram sobre jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então, voltaram para Samaria. Então, o que é que nós terminamos de ler aqui? É que o reino do norte, Israel, invade o reino do sul, Judá, que tinha como rei o rei Acaz. Quando chegaram lá, mataram um monte de gente e levaram cativos, iam levando cativos para o reino do norte. Muitas pessoas de Judá que ficaram vivas. Rasgaram as roupas, tiraram as roupas deles, prenderam com cordas, deixaram com fome, foram levando essas pessoas do reino de Judá, caminhando até o reino do norte. Mas antes de entrar na cidade, um profeta sai ao encontro do exército e diz: olha, Deus viu o que vocês fizeram com os irmãos de vocês. Deus viu. Deus viu como vocês mataram, com a crueldade, com raiva como vocês mataram. E Deus vai fazer vocês pagarem pela crueldade que vocês estão fazendo com os irmãos de vocês. Deus, de fato, deu o reino de Judá na mão de vocês, porque o rei pecou contra Deus. Mas não era para ser feito da forma como vocês fizeram. Então, se vocês trouxerem essas pessoas para dentro do reino, para escravizá-las contra a lei de Deus, que diz que não pode escravizar um irmão do povo, nenhum israelita tinha direito, diante da lei de Deus, de escravizar outro israelita, da forma como eles iam fazer. Se vocês entrarem com esse povo aqui desse jeito, Deus vai cobrar de vocês isso. Um homem, um profeta de Deus, teve essa coragem de parar um exército. Aí, alguns homens que tinham do lado de cá na cidade, lá no reino do... A gente está falando que reino? Do reino do norte, Israel. Disseram, isso que esse profeta está falando tem que ser considerado. Não vamos fazer isso, não. Porque já chega, a gente já cometeu com tanto pecado contra Deus, vamos cometer mais? Nós vamos querer pagar por isso? Aí o exército não deu um passo. Mandou tirar das sacolas as roupas
das pessoas que estavam nuas. Mandou vestir as pessoas as suas roupas. Certamente deu comida para aqueles que estavam fracos. Os que estavam tão fraquinhos que não aguentavam dar um passo mais andando, botaram em cima de animais e levaram esse povo todo do reino de Judá de volta para o estado de Judá. Olha, que sabedoria! Que sabedoria ouvir um profeta de Deus. Menos um pecado, né? Na conta. Menos um pecado na conta do reino de Judá. Menos um, porque ouvir o profeta de Deus. E o rei Acais lá aprontando. O rei de Judá aprontando. Continuando com a sua idolatria. Continuando pecando contra Deus. E aí, a partir do versículo 16, diz assim: naquele tempo, mandou o rei Acás pedir aos reis da Síria, que o ajudassem. O rei Acás já tinha sofrido, porque o rei aqui tem 2 lugares diferentes, que é bom a gente não confundir os nomes, viu? Síria e Assíria. Eu disse inicialmente que Deus levantou contra o rei Acás e contra Judá, o rei da Síria, com S, Síria. E também o rei do norte. O rei do norte, que é chamado de Israel. Vamos pensar que o povo de Deus, chamado Israel como um todo, se divide em 2 partes, 2 estados. Ao norte fica o reino do norte, chamado Israel, o mesmo nome, e o sul, Judá. Foi assim dividido os reinos de Israel. Reino do norte e reino do sul. Então, Deus levanta o rei do norte, Israel, contra o rei Acás, que era o rei de Judá, e Deus levanta a nação da Síria contra ele. Aí, ele se vendo pressionado, ele pede ajuda agora ao rei da Assíria, que era outro país. Ele pediu, me socorra. Versículo 16. Versículo 17. Pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá e levaram presos em cativeiro. Agora tem outro povo que se levanta contra ele. Edom, os edomitas. Ele estava pressionado de todos os lados. Versículo 18. Também os filisteus deram contra as cidades da campina e do sul de Judá e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tímina e suas aldeias, e Gizo e suas aldeias, e habitavam ali. Agora os filisteus também entram no reino de Judá e começam a tomar cidades para eles e começam a morar nessas aldeias, nessas cidades. Então ele estava cercado de todos os lados agora pelos inimigos. Síria, Israel, os filisteus, os edomitas, todos agora contra Judá, contra Acás. Porque o Senhor humilhou a Judá, versículo 19. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel. Porque este permitira que Judá caísse em dissolução. E ele, de todo, se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, do país que ele pediu socorro, porém o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo. Ele pediu ajuda à pessoa errada. Em vez de ajudar, o rei da Síria colocou ele em aperto, porque Acás tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e da dos príncipes, e os deu ao rei